Boa noite, pessoal. Então, vamos começar a nossa palestra de hoje. Sejam todos bem-vindos, né? Dou as boas-vindas em nome dos coordenadores da Câmara Setorial de Metalurgia. Eles estão em deslocamento aí, né? Entrarão em breve. E o nosso bate-papo de hoje, né, é em parceria com a Fiergs, né? Temos aqui o economista André. Logo mais eu apresento ele, né, que vai estar conduzindo o assunto de hoje, né? É um assunto que ele é muito importante para todos os setores, né? Um assunto que todos estão aí enfrentando, né, as dificuldades do dia a dia. E a gente está muito curioso, né, para saber, André, o que vem pela frente aí, né? Quem sabe tu traga aí muitas novidades. Então, boa noite. E eu vou apresentar o André, então, né? O André, ele é economista, mestre e doutor em Economia Aplicada pela Universidade do Rio Grande do Sul. Atualmente é economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergs, e coordenador do Comitê de Investimentos da Indusprev, que é a Sociedade de Previdência. Em 2015, conquistou o primeiro lugar no Prêmio Ministério da Fazenda de Economia, na área de macroeconomia, economia monetária e finanças. Então, André, a palavra é contigo aí. Desde já, muito obrigada. Boa noite a todos. É realmente um prazer estar aqui com vocês para conversar aí nessa final de tarde, início de noite, falar um pouco sobre o cenário, né, que a gente tem para a economia. Infelizmente, né, eu acho que a minha bola de cristal tá um pouco com defeito, né, tá um pouco defeituosa, que eu não consigo ver muito bem, né, o que vai ser o futuro. Por isso eu vou trazer aí alguns cenários possíveis, né, para gente discutir, né? É interessante, né, a gente vê que o Brasil mais uma vez, né, e por isso que eu chamo a palestra de o Brasil na encruzilhada, né? Mais uma vez parece que a gente está diante de eventos, né, binários, decisivos, né? E isso foi muito recorrente nos últimos anos, né? Quando a gente olha, se a gente já remete, né, o que se analisava do cenário lá em 2013, a gente pensava na eleição de 2014 e diria que, né, a eleição vai ser decisiva para o futuro do país, né? O que sair lá da eleição de 2014 vai determinar o que vai ser em termos de resultado da economia nos próximos anos. Aí logo em seguida, né, veio o impeachment, né? E aí ficamos lá em todo metade para o final de 2015 e início de 2016 esperando, né, qual seria o resultado que teríamos lá do impeachment. Logo em seguida, né, teve o impeachment e aí a questão era conseguir gerar sustentabilidade, né, das finanças públicas, restabelecer a estabilidade macroeconômica, e se discutia lá a aprovação ou não da PEC do teto dos gastos, né? E isso seria a âncora de estabilidade. Dali em diante a gente conseguiria reconstruir o país, mas aí veio, né, Joesley Day, greve dos caminhoneiros, e logo em seguida a gente remete, né, para a eleição de 2018, né, e de novo a gente parece estar lá em 2018 diante de um evento binário, né, em que a gente pode ter uma reestabelecimento ou não do crescimento econômico, né, a partir do resultado da eleição. Então, lá em 2018, mais uma vez, né, a gente está diante de um evento binário, aí se desenrola a eleição e a gente vai para 2019 discutindo a reforma da Previdência, né? E olha, vai ter reforma da Previdência ou não vai ter reforma da Previdência? Parece, né, que decidir a reforma da Previdência seria, né, a solução para todos os nossos problemas, e dali em diante a gente teria um período de calmaria, né? O que eu quero trazer para vocês é que tudo isso, né, acaba entrelaçando, né, a economia com a política, né, o que acaba muitas vezes fugindo do escopo, né, e dificultando a análise do economista, que é tratar num cenário tão de curto prazo e tão volátil, né? Mas
quando a gente pega e olha para algumas coisas um pouco mais de longo prazo, né, parece que a gente consegue ter bem mais assertividade, né? Então, eu falo que a gente está na encruzilhada porque parece que, de novo, né, a gente fez a reforma da Previdência, mas gastou todo aquele recurso que ia poupar em 10 anos da Previdência, gastou em um ano, né, para socorrer a nossa economia da crise, né? E agora estamos diante, né, de um evento que é continuar ou não continuar com os auxílios em 2021, como é que vai se dar a aprovação do orçamento federal para o próximo ano, a gente vai romper o teto dos gastos ou não vai romper o teto dos gastos. Então, parece que, de novo, né, a gente está vivendo aí um momento adiado, e eu nem falo muito da expectativa que já se traz, né, a valor presente aí da eleição de 2022, né? Muita gente já está imaginando, né, que, olha, tem que esperar o 2022, que aí sim a gente vai ter aí um horizonte um pouco mais claro para a gente saber o que vai acontecer. Então, diante desse cenário aí que eu trago o título, né, o tema da apresentação ali como o Brasil na encruzilhada. Eu vou dividir a minha tela com vocês, fiquem à vontade, quem quiser ligar o microfone aí e perguntar, mas de qualquer forma, no final da apresentação, eu vou deixar um tempo ali para a gente debater, tirar dúvidas, e tem coisas que não estão na apresentação porque para não ficar muito longo, né? Então, e justamente também depois para motivar ali para motivar o debate, né? Então, eu vou dividir aqui a minha tela. Espera aí. Tela 1, dividir. Eu acredito que vocês estão vendo ela, né? Se alguém não estiver vendo a tela, por favor, me fale. Deixa eu ver como é que eu minimizo aqui. Eu consegui minimizar. Então, a gente, né, fala para as perspectivas aí para o pós-pandemia e fala muito, né, dos desafios que a gente tem por conta disso. Eu gosto de começar a apresentação, né, com uma frase bem espontânea do nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, que ele, quando perguntado para ele, né, qual é o impacto da crise, ele diz, olha, fomos atingidos por um meteoro. Lá em março, ele fala isso, né? E aí a gente traz que, na verdade, né, um meteoro que tem 4 impactos na economia brasileira, mas a gente pode dizer que a economia mundial como um todo, né, ela sofreu esses impactos, né? O primeiro impacto, né, é um choque negativo de oferta. O que a gente quer dizer com isso, né, é que de uma hora para outra, né, a indústria teve que parar, os serviços tiveram que parar, o comércio teve que parar. Tudo isso provocado, né, por uma queda na oferta de trabalho, né, porque as pessoas tiveram que ficar em casa, seja por ordem pública, seja por vontade própria, né? A gente começou a praticar aquele distanciamento social, isso aí em cada país, né, no seu momento, mas havia um momento ali por março, abril, que quase todos os países, né, do Ocidente estavam, né, nesse momento de distanciamento social. O que gera, né, a paralisação por falta de trabalhadores, esse é um primeiro impacto, mas logo em seguida a gente vê um choque negativo de demanda, né, cancelamento, postergação de investimento, cancelamento e postergação de decisão de consumo, né, os consumidores com muita incerteza com relação ao seu emprego e com relação à expectativa de renda futura. Um mundo muito mais pobre, né? Então as exportações também caíram, né? Não foi só um choque negativo de demanda interna, mas teve esse componente de crise global. Também, né, a gente teve um outro impacto que foi um choque de riqueza negativo, né? As famílias sofreram a desvalorização dos seus ativos, quem tinha, né, dinheiro em bolsa ou em títulos de crédito, né, ficaram um pouco mais pobres, né? A própria desvalorização da moeda, né, diminuiu o valor dos ativos aqui no Brasil em relação ao resto do mundo, desvalorização das garantias das empresas, né? Tudo isso também gera aí um choque negativo na oferta de crédito, né? Por mais que o governo tenha agido, né, rapidamente, muitas das empresas também, né, lançando mão daquele capital de giro que tinham, né, a gente vê que era um outro risco que se tinha naquele momento, né, de março, né? Então, eu motivo aí o cenário, né, com uma frase do ministro, falo do Brasil, mas na verdade a gente está falando, né,
de uma queda sincronizada em termos internacionais, né? As economias, por conta, né, da pandemia, foram colocadas aí em coma induzido, né? Uma forma que a gente achou de tentar entender esse movimento, né? É interessante a gente falar que lá em 2019, quando a gente olhava para 2020, a gente já esperava, de certa forma, uma desaceleração do crescimento mundial, né? Os Estados Unidos, por exemplo, né, vinham do maior período de crescimento consecutivo, né, de anos de crescimento sem recessão. Então, de certa forma, a gente já esperava, né, um crescimento menor, o início de um ciclo de ajuste, né? Claro que não nada nesse tipo, né, mas isso acentuou, né, um ajuste. Imagina como se a gente tivesse, né, vindo com uma máquina lá funcionando a pleno vapor e ela de uma hora para outra enguiça, né? De uma hora para outra ela trava, né? E isso gera aí uma confusão tremenda, né? Em termos de crescimento, em termos de desajuste nas cadeias produtivas, né? O que os governos fizeram, né? É um pouco do que já estavam fazendo, né? Apesar da doença ser nova, né? O remédio, parte dele foi muito parecido com o que já estava sendo feito e com o que foi feito lá na crise de 2008, que foram os estímulos monetários, né? Esse quadro aí ele mostra, né, em cada mês ali até agosto, que pega o auge ali da crise, os movimentos da taxa de juros de política monetária dos países, né? Então, lá em março, né, diversos países reduziram essa taxa, né? Estados Unidos reduziu 1,5 ponto, colocando a taxa entre 0 e 0,25, né? Reino Unido diminuiu 0,65 pontos base, colocando a taxa em 0,10, Canadá, Austrália, né? E os países emergentes, por sua vez, né, eles conseguem, né, diminuir essa taxa, né? Dado que a taxa de juros de um país emergente é sempre, né, o que é praticado, né, em termos internacionais, dos países mais avançados, mais um prêmio de risco, né? Baixando essa taxa nos países desenvolvidos, houve aí a possibilidade, né, dos países emergentes como um todo, né, baixarem, e não foi diferente com o Brasil, né? Os países, né, a maioria reduziu bastante quando a gente fala de emergentes. O Brasil chegou com essa taxa de juros no menor patamar da história, né? Mas aqui é para entender, né, como teve um movimento sincronizado de redução de juros no mundo para tentar colocar mais liquidez nos mercados, né? Outra medida, né, foram aquelas medidas mais heterodoxas dos bancos centrais, no sentido de tentar comprar ativos, de expandir o balanço dos bancos centrais. Aqui a gente chama, né, de lá em janeiro de 2008, ou seja, antes daquela crise lá do subprime, né, a gente chama esse número índice, pega o valor do balanço do Banco Central e chama de 100 e vai avançando ele período a período. E lá em abril, né, lá em final de 2008, né, início de 2009, quando se começa lá os quantitative easing, né, a gente fez um absurdo em termos de política monetária, que foi quase que triplicar, né, o tamanho do balanço do Banco Central americano, né? Os outros países aí acompanharam, mas imagina que hoje, né, a gente já multiplicou quase que por 7 vezes, né, o balanço do Banco Central americano, o balanço do Banco Central japonês, e na zona do euro, né, e no Reino Unido não muito diferente, né? Também houve aí uma injeção muito grande de liquidez por parte dessas economias, né? Evidentemente que tem um risco, né, que a gente sempre salienta, né? A gente está vindo de um período, né, de mais de 10 anos, né, de muita liquidez no mercado, de taxa de juros historicamente muito baixa, né? Isso tem elevado o endividamento das empresas, elevado o endividamento das companhias, principalmente quando a gente olha para as companhias americanas e europeias, né? O que pode ser um risco aí para o cenário no médio e no longo prazo, talvez, né, quando a gente vê esse juro aumentando, e já é uma sinalização que se tem quando a gente olha para a estrutura de taxa de juros nos Estados Unidos, aquelas taxas mais longas, de 10 anos, já tem apresentado um aumento, o que pode significar ali na frente um aumento de custo de capital para as empresas, pode ter aí um risco, né, de default no setor privado. Tem uma pesquisa muito legal da OCDE que eles fazem sobre crédito privado, e eles dizem ali, né, que em 2019 a parcela dos títulos com classificação BBB, a menor qualidade dos títulos com status de grau de investimento, representou 51% de todas as emissões de grau de investimento, né?
na média do período de 2000 a 2007, a parcela foi de apenas 39%. O que eu quero dizer com esse texto, né? Tem muita coisa, né, que está sendo empurrada para grau de investimento, mas no limite inferior, que na verdade talvez se fossem operações de crédito, né, que não devessem estar ali como grau de investimento, mas estão para aproveitar essa taxa um pouco melhor. Agora, se isso for reclassificado em algum momento, né, a gente vai ter lá muito título não bom, né, ou título abaixo do grau de investimento, quase, né, alguns até junk bonds, né, e aí pode ter um risco aí de default no mercado de crédito, e é uma consequência, né, que a gente está vendo dessa política expansionista que já dura mais de 10 anos, né? Mas, além disso, né, foi utilizado, né, com uma magnitude sem precedentes a política fiscal no período, né? Quando a gente olha os estímulos fiscais das principais economias do mundo, né, e compara a crise agora do Covid com a crise financeira de 2008, a gente vê o quão brutal é a quantidade de gasto, né, que se faz em relação ao que se fez lá na crise de 10 anos atrás, tudo em percentual do PIB, né? É o que se chama, né, da política whatever it takes, né, custe o que custar, né? Os governos vão gastar dinheiro, né? E eles agiram dessa vez um montante muito maior e muito mais rápido do que jamais agiram em qualquer outra crise na história, né? Foi utilizada uma intensidade a política fiscal sem precedentes. Mas agora, né, a consequência, né, a herança da crise são economias muito mais endividadas, né? O risco que a gente olha do ponto de vista macroeconômico para qualquer país, e quando vocês forem ver o caso do Brasil, ali que a gente vai discutir adiante, não é muito diferente, não é muito diferente disso, né? A gente vai ter que ou aprender a lidar com um novo patamar de juros, né, daqui em diante, ou com um novo patamar de medo, de risco, né? De que, olha, como é que os países vão conseguir administrar uma dívida tão grande, né? Nos próximos anos, fazendo aí política monetária da forma como a gente conhece, que é na medida em que a economia aqueça, aumentando os juros, né? E o mercado vai aceitar, né? Financiar essa dívida, carregar. Veja que não é um país endividado, né? Não é o caso como a gente tinha alguns anos atrás, que era um escândalo, que era o Japão, com a dívida de mais de 100% do PIB, né? Dívida de 100% do PIB virou uma coisa normal, né? Então tem muita dívida, né? E tem que ver quanto que o mercado vai estar disposto, né, a carregar isso nos próximos anos. O Brasil, de novo, né, não é um caso isolado, né? Com toda essa expansão, né, de balanços das economias desenvolvidas e principalmente, né, dos Estados Unidos, né, a gente viu o dólar se desvalorizando em relação às moedas dos países desenvolvidos, valorizando em relação à moeda dos países emergentes. O que os investidores veem, né? Uns Estados Unidos mais fraco, um dólar mais fraco, mas também não tem aonde diversificar esse risco de moeda, né? Então, não existe uma moeda, né, que tome o lugar do dólar como um refúgio seguro, né, para os investimentos, de forma que eles diversificam, né, indo para a coroa sueca, dinamarquesa, para o franco suíço, para o euro, para o iene, para o dólar australiano, né, para o yuan. Então, a gente vê essa diversificação do dólar para as demais moedas, e quando a gente pensa nos países emergentes, esse sim, né, os investidores, muito por conta daquele juro mais baixo, né, o risco atrelado a esses mercados emergentes, né, com a taxa de juros atual, acho que não paga, né, do ponto de vista do investidor, está posicionado nessas economias, e aí as moedas se desvalorizam muito, né? Essa queda de diferencial de juros, né, entre, olha, eu vou receber zero, né, num país desenvolvido, né, no investimento, talvez valha mais a pena, né, do que receber 2% no Brasil ao ano, tendo em vista aí todos os riscos intrínsecos da nossa economia, né? E se pensa a mesma coisa com relação à Rússia, com relação à Turquia, à Argentina, né? São países que têm aí sérias dificuldades, né, no pós-pandemia, e mais dificuldades em relação a outras economias desenvolvidas, né? Então,
na medida, né, em que o quadro fiscal não melhore, né, a gente tem aí uma tendência do dólar ficar relativamente desvalorizado em relação às moedas de países desenvolvidos e um pouco mais valorizada, né, quando a gente olha com relação aos países emergentes, né? A gente tem aí um período também muito curioso, né, que é de uma sincronia dos ciclos econômicos, né, e essa parada também leva ao que a gente chama de sincronia das cadeias, né? Esse gráfico que eu mostro para vocês, né, ele pega o percentual de países no mundo que estarão em recessão em 2020, né, e também o percentual de países que terão queda na renda per capita, né, na renda por habitante, né? Então, a gente vai ver um mundo que empobreceu um pouco, né, em 2020, e ele parou todo ao mesmo tempo, né? Todas as economias pararam mais ou menos ali ao mesmo tempo no primeiro semestre. Todas as economias, né, quase todos os governos injetaram muito dinheiro, principalmente na mão do consumidor. Então, o que se fez aqui no Brasil foi muito, mas também foi na mesma linha do que se fez no resto do mundo. A gente teve, então, um impacto relativamente positivo de demanda, né, e uma oferta paralisada, o que bagunçou bastante as cadeias produtivas, né? Tem uma pesquisa que a gente fez com as indústrias aqui do Rio Grande do Sul, que mostra muito isso, né? A gente viu, né, uma recuperação da demanda acima de esperado para muitas indústrias, e aí um descompasso com a oferta, né? Às vezes tinha pedido e não tinha produto para entregar, né? Tinha ociosidade na fábrica, mas não tinha insumo, né? Sobretudo, né, nesse mercado de insumos e matérias-primas, né, houve uma pressão muito grande também por conta da desvalorização da moeda. Então a gente perguntou, né, fez várias perguntas para as indústrias aqui do Rio Grande do Sul, né, e para tentar ver como é que se montava esse quadro, que é global, mas que a gente sente aqui localmente da mesma forma, né? A gente viu que 46,9% das empresas, né, estavam com dificuldades de atender os clientes aqui no país. Para essas empresas que estavam com dificuldade, né, quase 60% essa dificuldade aí decorre da falta de estoques. A demanda, né, é maior do que a capacidade de produção para 45,8% das empresas. E 31,3% das empresas não são capazes de aumentar a produção, né? O grande entrave é a falta de insumos e matérias-primas, né? Problema que atingiu 9 em cada 10 indústrias gaúchas no período, né? E não foi diferente no mundo, né? Faltou aço, falta plásticos, falta diversos insumos, porque as cadeias pararam, né? Ou o navio parou de circular por um tempo, ou um alto-forno que foi desligado, né? Eu trago para vocês aqui o gráfico, né, do estoque em relação ao planejado, né? Então, mensalmente, a gente pergunta para a indústria, né, como é que está o teu estoque em relação àquilo que tu planeja, né? Tu planejou para ter esse mês, o que é o normal para ter nesse mês, né? Quando está acima de 50 pontos, quer dizer que está acima do planejado. Quando está abaixo de 50 pontos, quer dizer que está abaixo do planejado. E a gente vê que os estoques estão bem abaixo do planejado quando a gente olha nos últimos 24 meses. Historicamente, a gente nunca teve um período tão baixo, né? E olha que tivemos aí greve dos caminhoneiros, por exemplo, né? Que de fato afetou muito os estoques, né? Mas a gente vive um período aí em que as indústrias, né, pararam lá em março, abril, quando voltaram a produzir, se depararam, né, com uma realidade de insumos e matérias-primas muito mais caros, né? Então, isso também, né, porque a última vez que tinham produzido ou comprado insumos e matérias-primas foi lá em fevereiro, com uma taxa de câmbio mais perto dos R$ 4, depois volta com uma taxa de câmbio lá perto dos 5,40, 5,60, né? E tá tudo bagunçado, né? Qual o preço de venda, quanto tempo dura isso, a matéria-prima está muito mais cara, né? Tudo isso é uma desorganização das cadeias produtivas que a gente ainda vive, né? Tá vivendo esse momento, mas que a gente espera que se organize
ao longo dos próximos anos e principalmente no ano que vem. Eu vou usar como exemplo aqui para vocês terem uma noção o mercado do aço no Brasil, né? A demanda de aço, né, cai por conta da paralisação das atividades, as siderúrgicas, né, reduzem a produção, inclusive desligam autofornos, as searas e as laminações, né? Quando a gente olha a produção de aço bruto no Brasil, né, em milhões, em 1.000 toneladas, né, que dá milhões, e compara, né, 2020 com 2019, os senhores conseguem ver como a partir de março, né, até junho, né, a gente produz muito menos do que produziu no ano passado, retoma, né, mas não consegue retomar para fazer frente àquele aumento de demandas, 8,5% de queda no acumulado desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Quando a gente olha para a produção de aço bruto no mundo, isso acontece também. A China, que normalmente cresce a produção a taxa de 2 dígitos, né, está crescendo só 4,7% no acumulado de janeiro a setembro. A Índia cai 16%, Japão 19%, Estados Unidos 18%, Rússia também tem queda. Então, esses são os 5 principais produtores de aço bruto no mundo, né? Então, a gente tem uma queda global na produção e uma retomada muito intensa da demanda por conta dos estímulos aí dados por todos os governos, né? Na pandemia, né, os estoques foram vendidos, os governos fornecem insumos, né, a cadeia produtiva ficou sem estrutura para suprir a demanda, junta a isso, né, um aumento do preço do minério de ferro, que é o principal insumo, desvalorização da taxa de câmbio, né, o resultado disso é um aumento brutal de preço. Quando a gente pega, né, a média de preço de janeiro a outubro de 2020 e compara, né, com o mesmo período do ano passado, veja que eu não estou pegando agora na ponta, né, pego na média de todo ano, né, e comparo com o mesmo período do ano passado, a gente tem lá o laminado a quente 49% de aumento, o aço laminado a frio 50%. Em alguns casos, né, quem não compra direto na usina, né, ou quem compra direto na usina nesse momento talvez tenha um pouco mais, mas tem casos de gente que muito vê aumentos aí de muito mais de 100%. Né? O importado também, por mais que se tenha tentado reduzir o imposto de importação, como é um fenômeno global, o produto importado também chegou aqui mais caro e também tem aí, né, um impacto cambial muito grande, né? Então, é um cenário, né, de dessincronia das cadeias produtivas, de sincronia e os ciclos econômicos sincronizados, todo mundo entrou na crise junto, vai sair da crise ao mesmo tempo, isso tem bagunçado o mercado e vai normalizar ao longo dos próximos meses, né? A gente tem algumas questões, né, que é importante a gente falar ainda no cenário internacional, né, sobre o mundo aí pós-pandemia, né? A primeira coisa é que as previsões elas não devem ser tão olhadas, né, as extrapolações que a gente tem hoje levadas tão a sérios, né? Os eventos, do ponto de vista econômico, eles são muito mais complexos e difíceis de prever do que a gente pensa, né? Se fosse olhar lá em março, abril, né, as previsões diriam, né, agora ninguém mais vai voltar a trabalhar presencial, o teletrabalho é o novo normal. Essa palavra novo normal ficou esse termo, né, ficou super desgastado, né? O fato é que a gente sofre, né, do efeito psicológico que a gente chama de viés de disponibilidade, né? A gente olha para a realidade, né, olha para o momento atual, extrapola isso para o futuro e acha que vai ser sempre assim. E tem uma dificuldade muito grande de ver o que acontece no futuro, né? Talvez as consequências do pós-pandemia, né, não sejam exatamente aqueles que a gente imagina, não sejam aqueles tão óbvios, né? De que o turismo vai cair, os eventos vão deixar de existir. Talvez não seja tão óbvio assim, todo mundo que está voltando aos eventos volta com muita vontade de continuar fazendo e por aí vai. Né? Eu trago aqui o exemplo, né, da crise de 2008, né, em que a gente teve lá aquela crise do subprime, e quando lia os especialistas de jornal, né, naquele momento, a gente via que quase todo mundo dizia, né, que é o fim de Wall Street, é o fim da especulação financeira, é o fim dos bancos, né, esse tipo de coisa. Né? Eram as previsões que se fazia. Agora nós vamos ter um mundo, né, mais ligado à produção e não tão ligado à financiarização. A realidade, né, que a gente teve nos últimos
12 anos, né, o Wall Street mais forte do que nunca. Né? A gente teve um período, aí, um rally brutal na Bolsa de Valores americanas, todo mundo continuou buscando, né, os ativos financeiros. Essas previsões aí todas foram por água abaixo. Né? Não houve uma hiperregulação do mercado financeiro, nada disso, nem perto disso. Mas tiveram outras consequências do pós-crise de 2008. Né? Teve lá a ascensão da China, teve várias coisas que a gente não conseguiu prever. Então, a primeira coisa que eu digo é tomem cuidado, né, com o que se prevê no calor do momento, porque se tende a extrapolar a situação atual. Outra coisa é uma realidade que a gente vinha vivendo, né, no pré-crise, né, é que a gente não tinha inflação de produtos, ou seja, produtos industrializados, né, eles estavam cada vez mais baratos em relação aos demais produtos, né, e eu estou falando em termos globais. A China exportava deflação de produtos manufaturados, queria, né, vender um computador, um televisor e tal, tu não conseguia ter um lucro econômico muito grande porque o produto chinês vinha muito barato sempre, né, e qualquer produto industrializado vinha mais barato. E o que a gente tinha, né, era uma inflação de ativos, né, porque tinha Banco Central e tem, né, botando dinheiro a rodo na economia, né, então a gente vinha os ativos valorizando, né, a gente vinha também os serviços, né, cada vez mais caros, né. Talvez isso é uma coisa que a gente vai começar a ver talvez uma mudança nesse momento, que é a China diminuindo essa exportação, né, de deflação, né, não de produtos, mas os produtos vão diminuir, não vão ser tão baratos assim, o que vai ser mais favorável aos manufaturados no mundo. A gente vai ver com esse desemprego brutal que tem no mundo inteiro, né, serviços valendo um pouco menos, e a gente também tem visto aí um pouco da mudança no mercado de ativos, né? A gente tinha uma realidade em que o dinheiro valia muito pouco, né? Se cunha lá o termo, né, cash strash, né? No sentido de que dinheiro não vale nada, tem que estar investido porque as empresas estão ganhando valor a cada momento, né? Versus o que se diz durante crise que é cash king, né? O dinheiro manda, né? O dinheiro é o rei, né? A gente vê essa mudança, talvez o início de uma mudança, né? E veja, né, que essas empresas de tecnologia, né, com valuations absurdos, né, já a empresa que vale lá, o preço dela é 400 vezes o lucro, 900 vezes o lucro, ou seja, ele precisaria, para pagar a empresa, ter que somar o lucro, né, atual em 900 anos, ou seja, tem uma perspectiva de crescimento muito grande, né? Isso acontece num mundo em que o custo de capital é muito baixo, né? Esse mundo de startup, né, em que é fácil levantar dinheiro, em que é fácil conseguir investidor anjo, né? É uma consequência de uma realidade pós-2008, é uma consequência que se aprofunda, né, nesse período aí em que tenta sair da crise da pandemia e para tentar botando mais dinheiro na economia, mas a gente não sabe se essa realidade continua. A gente já vê, né, empresas de tecnologia nos últimos meses aí com uma realização, ainda assim muito caras, né, e investidores buscando, né, as cash calls, né, buscando vacas leiteiras, empresas aquelas mais tradicionais, que têm um fluxo de caixa constante, que valem menos, né, tem um valuation aí que não é de tax, né, como se diz, né, de centenas de vezes, né, o preço não representa centenas de vezes o lucro, e por aí vai, né. Outra coisa que acontece, evidentemente, é um fortalecimento de oligopólios, né, nesse período, né. Então, a gente viu, né, que a regra geral é que o pequeno vai sair menor e o grande vai sair maior em vários mercados. Não estou dizendo que em todos, né, mas em vários mercados. Né? A gente vê o tamanho que ganha aí o iFood, o Rappi, as próprias empresas, né, de venda online, como a Via Varejo, a Magazine Luiza, né, como essas empresas se fortalecem nesse período, né, vis-à-vis aquelas que tiveram que ficar fechadas, né? Essas aí quase que são dizimadas no período, né? Outra questão é que a gente vai discutir eficiência versus segurança, talvez em algum momento, né? Talvez economias um pouco mais fechadas seja outra consequência aí do que a gente vai viver, e um potencial de crescimento vai ser menor, né? O crescimento vai sofrer quando a gente priorizar segurança em relação à eficiência, ou seja, menos mercado, menos transação de bens, mais
talvez protecionismo. Isso pode ser uma consequência, é difícil de fazer esse tipo de previsão. Outra questão que a gente tem nesse ano, né, são as eleições americanas, né, e quais são os impactos econômicos disso, né? E uma das coisas que nos perguntam bastante o que pode mudar com o Joe Biden, né, em relação ao que a gente tinha com Donald Trump. A primeira coisa, né, a primeira mudança que é mais clara é de personalidade, é de estilo, né? O Donald Trump era um outsider, né? Alguém fora da política, né? Alguém que criticava Washington, criticava a burocracia, né? O Joe Biden é um cara do establishment, né? Um político experimentado, né? Um político de carreira, muito mais diplomático, né? do que o Trump, né? Agora, é importante, né, que a gente não extrapole aquilo que a gente tem no Brasil para fazer análise americana, né? Eu já vi em revistas e tal, análise do tipo que o Trump é o bolsonarismo e Joe Biden o centrão, não tem nada a ver com isso, né? Lá tem dois partidos, não tem essa ideia de centrão, mas talvez ele seja um cara mais aglutinador. Também, né, é importante, né, que a gente não também veja que o Brasil tem um peso pequeno, né, do ponto de vista da política americana, né? Outro efeito colateral imediato, né, que a gente imagina, é de redução de volatilidade, né? Não só no mercado financeiro, mas também nas relações internacionais, né? E de novo, né, eu chamo a atenção, né, para as extrapolações que se faz do presidencialismo brasileiro em comparação com o americano. O presidente americano, via de regra, ele tem muito menos poder do que o presidente aqui no Brasil. O presidente brasileiro ele é muito poderoso, ele tem muito dinheiro na mão e ele tem muito poder, né? Ele tem muito capacidade de fazer, editar medidas provisórias e por aí vai, né? O presidente americano ele não é muito poderoso, né? Ele cabe muito mais, né, prezar pela harmonia, pelo livre comércio entre os estados da federação, como é um federalismo ali, e pela política externa, né? Por isso que ele que se analisa muito mais, né, o impacto do governo, novo governo americano, muito mais através da política externa, que é onde ele tem de fato uma influência muito grande, porque lá nos Estados Unidos, estados, municípios, como vocês bem sabem, têm um protagonismo, né? Outra coisa, né, que mesmo que o governo tenha um plano, né, o novo governo, um plano muito expansionista, muito mesmo, né, diz que quando soma lá todas as medidas, daria um aumento de 11 trilhões de dólares, né, quase 50% do PIB americano nos próximos 10 anos em termos de gasto. Agora, isso na prática acontecer depende do Senado e depende do Congresso, né? E os mercados ficaram calmos com a eleição do Biden justamente porque o Senado se manteve, né, na oposição, se manteve republicano. O Congresso já era democrata, mas também o Partido Democrata não avançou com muitas cadeiras no Congresso, então se mantém um equilíbrio, né, que na verdade deixa com as mãos um pouco amarradas o novo presidente, né? Quais as previsões gerais em termos de mudança ali, né? Fortalecimento dos órgãos bilaterais. Então, muito do financiamento que se dava ao OMC, ao OMS, né, por parte dos Estados Unidos foi tirado no governo Trump e vai voltar provavelmente agora no governo Biden, né? De novo, né, influenciando internacionalmente, aonde o presidente americano exerce sua principal influência, né? Vai ter retomada dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, ou seja, vai ter uma discussão mais profunda com relação a essas questões de emissões, né? E aí talvez o Brasil aí possa sofrer um pouco com relação a isso. O Brasil também, né, tem ali o risco de rever o sistema geral de preferências. 11% das nossas exportações para os Estados Unidos estão dentro desse regime e eles acabam tendo uma questão de tributação especial. E vai ter aí nos próximos anos negociações com relação ao leilão do 5G, outro ponto estratégico global, e o Brasil, por enquanto, está um pouco fora dessa discussão, mas certamente vai ser uma discussão que vai aquecer nos próximos anos. A outra coisa é que o embate entre Estados Unidos e China vai continuar, né? E é outro erro que se faz, é achar que Trump é direita, anti-China, Biden é esquerda, a favor da China. Não, muito pelo contrário, né?
muitas vezes o partido do Biden, né, os democratas da campanha, criticou o Trump por pegar muito leve com a China, né? Se por um lado, né, o Trump dava um peso muito grande para a relação com a China na questão comercial, né, os democratas dão não só na questão comercial, mas também na questão de direitos humanos, né? Lá não existe liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direitos humanos são violados e por aí vai. E são valores muito caros, né? Os democratas, a questão da democracia também, né? Então, os democratas são também anti-China, né? E a gente vai ver a disputa desses dois países. E eu digo pelo menos por mais uma década, porque até o final da próxima década, né, a população chinesa continua crescendo. Quando bater 1 bilhão e 600 milhões, ela vai começar a cair. A gente vai ver ela chegando, né, um país maduro, e até lá a gente vai ver aí a China provavelmente vai ultrapassar como maior economia, né, em todas as métricas, né, não só na paridade do poder de compra. E a gente vai ver essa continuação do embate. Claro que diferente, né? Vai ser um embate um pouco mais indireto, mais ou menos como o Obama fazia, né? O Obama tentou fazer aquele acordo do Transpacífico que visava abrir a economia americana para os países do Sudeste Asiático e para os países do Pacífico, né? Para tentar isolar a China. O Trump rasgou o acordo no primeiro mês de governo. A China se adiantou com um acordo com esses países e apresentou na semana passada, né, um acordo de livre comércio. Os Estados Unidos saiu atrás, mas vamos ver como é que vai se desenrolar isso. O fato é que a gente vai continuar vivendo essa turbulência entre Estados Unidos e China, talvez não tão explícito, né, não tão no Twitter, né, nas redes sociais, mas a tensão vai continuar. Eu vou falar aqui brevemente, né? Não quero tomar o meu tempo, e eu deixo algumas coisas, tomar o tempo, né? Eu deixo algumas coisas para a gente discutir nas perguntas, né? Sobre a questão da economia brasileira e gaúcha, né? É interessante a gente ver, né? Que teve aí qual foi o impacto desse meteoro, né? Que o ministro Paulo Guedes, né? Falou, né? Na economia do Rio Grande do Sul. O Brasil, o gráfico é mais ou menos parecido, mas eu já trago aqui Rio Grande do Sul porque a gente consegue se ver aqui, né? E a gente chama lá a atividade, chama de 100, né? E vê o crescimento, né? Então, a gente começa na base 100, cresce lá a produção da indústria, né? 3, 4% lá no início do ano, depois, lá em fevereiro, está 5% acima de dezembro, já tirados aí os efeitos, né, sazonais, e a gente tem uma queda aí brutal em março e abril, né? A gente cai 36,9%, quase 37%, mas, por outro lado, recupera rápido, né? Volta praticamente ao patamar lá do início do ano, né? Do final do ano passado, ainda abaixo um pouco, né? do patamar pré-pandemia, com esse crescimento de 52% entre maio e setembro. É aquele negócio, é uma crise que ela não foi uma crise econômica, né? É uma crise que, em algum momento, todo mundo decidiu, todo mundo foi obrigado a ir para casa, fechar seu negócio, né? Mas não existia nada de errado com a economia, não, nada de muito errado com a economia que fizesse caísse lá 37%. Não teve um hiperendividamento, não teve um banco quebrando, não teve, né, uma quebra de confiança, teve a necessidade de financiamento social, né? Quando a gente olha o comércio, né, o movimento é mais ou menos parecido, o comércio ainda, né, um nível um pouco atrás da indústria, porque também é um setor, né, que foi muito prejudicado, e aqui a gente olha, né, o varejo ampliado, coloca a venda de material de construção, venda de veículos automotores nessa conta também, não só mercado, supermercado, aquele varejo tradicional, linha branca, linha marrom, mas é um setor que está em transformação, né? Muita gente foi para o online e não vai voltar, ou vai continuar grande parte do seu consumo online. A gente até quanto a pesquisa do IBGE pega isso é difícil da gente saber, né? O segmento que ainda sofre muito é serviços, né? Serviços é um segmento que não teve ainda, né, a abertura, né, de todas as atividades lá. O setor hoteleiro, né, trabalha com metade da capacidade, casas noturnas, né, ainda não voltaram, turismo, né, ainda sofre muito. Então, são vários segmentos, né?
toda a parte de eventos, né? Tem vários segmentos dos serviços que ainda ficam quase, né, 20% abaixo do que tinha no ano passado. Esse aqui é um segmento que vai possivelmente, né, trazer um novo impulso de crescimento logo que a vacina sair, né? Parece, né, tá muito adiantado. Então é um segmento que vai puxar mais a economia no ano de 2021. Olhando os ciclos econômicos, né, que a gente pega o produto, né, o PIB do Brasil e do Rio Grande do Sul acumulado no ano, né, em 4 trimestres, e eu pintei ali 3 áreas, né, em que vocês conseguem ver claramente que o PIB do Rio Grande do Sul descola para baixo do PIB do Brasil, né? Esses momentos são períodos de estiagem. Geralmente, o nosso ciclo é muito parecido com o ciclo brasileiro, que a gente cai e recupera de novo lá em 2012, 2013. Mas, geralmente, eles andam juntos, né? Aqui tem a greve dos caminhoneiros, né? Mas a gente recupera muito vendendo caminhão logo em seguida, né? Mas lá 2015, 2016, estiagem, a gente descola para baixo. 2012, a gente descola para baixo. E nesse ano também a gente tem aí um descolamento para baixo por conta da queda, né, intensa aí da safra da produção de soja e de milho, né? Existe atualmente, né, a preocupação de uma nova estiagem para na safra 2020, né, plantada agora, colhida ano que vem, mas isso é muito difícil de prever, né? Por mais que o cara olhe lá e diz, anos de El Niño, Laninha, a temperatura do oceano, às vezes tá tudo configurado, mas a seca ela não bate no Rio Grande do Sul. Ou como foi há uns 2 anos atrás, estava tudo configurado para estiagem, aqui deu safra recorde, mas quebrou tudo na Argentina. Aí a seca pegou na Argentina e aqui salvou. Então, assim, o El Niño, né, e a chuva ela não respeita muito essa divisão política, né, geográfica, né, do mapa, né? Às vezes pega mais tem seca, mas pega mais região lá do arroz, e aí lá é irrigado naturalmente, né? Ou pega mais o litoral e salva a metade norte do estado, enfim, depende muito, né, do ano e é difícil prever, né? Principalmente nesse período agora, né? É mais fácil a gente entender ali no verão, né? Quando a gente vê parte mais final de desenvolvimento das plantas do que agora. Em outros anos já previram, já teve previsões de estiagem, erraram completamente, e em outros anos disseram que ia ser safra recorde e logo em seguida teve uma estiagem. Então, é a ver ainda, mas os senhores conseguem ver que no acumulado, né, a gente cai mais do que a economia brasileira por conta da agropecuária, né? No Rio Grande do Sul também, né, a gente teve aí uma paralisação relativamente mais intensa do que em outros estados. Isso por vários motivos, né? A gente tem uma quantidade maior de funcionário público aqui no estado do que em comparação com outros estados. A gente tem uma quantidade maior de idosos também. E a gente teve um inverno maior. Acho que esses 3 fatores aí explicam grande parte disso. A nossa linha aqui é a linha azul escuro. E o que é isso aqui, né? Isso aqui é o Google Mobilidade. Ele vai lá e pega cada um que tem o seu celular lá ligado ao Google, né? Com o sistema Android, né? Ele fica monitorando se tu está em casa, né? Se tu está circulando lá, se a tua movimentação durante o dia está sendo em casa ou está sendo fora de casa, né? Ele sabe onde é que tu dorme, né? Onde é que tu passa a noite. E a gente chegou lá, né? Com muito mais mobilidade dentro de casa, lá num pico no final de março, início de abril, veio diminuindo, né? Mas o Rio Grande do Sul, em algum momento aqui, né? A partir de junho, julho, né? A gente é a curva de cima, ou seja, é a curva que tem mais gente em casa em comparação com os outros estados, né? Também explica um pouco, né, por que a gente cai um pouco mais o PIB, né, esse ano em comparação aos outros anos. Por outro lado, quando eu olho a sondagem que a gente faz com os industriais, agora do mês de outubro, a gente pergunta para eles, né, qual é a expectativa em relação aos próximos 6 meses. 55%
das empresas, todas elas industriais, né, esperam um aumento na demanda nos próximos 6 meses. Só 7,1 dizem que vai cair a demanda, né? Então, existe um otimismo, né, agora no final de outubro, início de novembro, por parte dos empresários industriais com relação à demanda nos próximos 6 meses. 20% das empresas que exportam, né, elas projetam aumentar as vendas externas. Só 5% reduzir, o resto nem aumenta nem diminui. Então, é um otimismo das empresas muito mais ligadas à demanda interna do que à demanda externa, né? Apesar de que não vai ter, que a queda esperada é menor do que aqueles que esperam crescimento. Quase 30% das indústrias, né, esperam aumentar o número de trabalhadores, né? Eles querem contratar nos próximos 6 meses e só 6,1% esperam diminuir o número de trabalhadores. Mais da metade das empresas, né, elas projetam aumentar as compras, né, de insumos e matérias-primas, só 8,6% diminuir. E quase 70% das indústrias têm intenção de fazer investimento. Eu chamo a atenção, né, para esse número que caiu para 26% lá em abril, no auge da crise. No auge da crise, só 26% das indústrias disseram que teriam, né, planos, intenção de fazer algum investimento nos próximos 6 meses. Hoje, 70% das indústrias quase diz que nos próximos 6 meses farão algum tipo pretendem fazer algum tipo de investimento. Qual é o principal risco, né, que a gente vê em termos de crescimento econômico para o próximo ano, né? Essa brutal aumento na desocupação que a gente tem no Brasil. Esse gráfico aqui é muito interessante, que é a população brasileira ocupada, separado, né, pelo setor formal, setor privado e doméstico com carteira, e o setor informal, setor privado e doméstico sem carteira ou aqueles caras por conta própria. Os senhores conseguem ver, né, que a gente tem aquela crise muito intensa em 2015 e 2016, mesmo com a queda na taxa de desemprego, a queda na taxa de desemprego aconteceu por um aumento da ocupação daqueles caras informais, dos caras por conta própria, que estavam trabalhando, sei lá, ou no aplicativo, ou abrindo o seu negócio, ou trabalhando para alguém fazendo um bico, né? E esses caras foram os que mais sofreram, né, de perda de ocupação com a crise. Ainda não tem os dados fechados do terceiro trimestre, vai sair daqui uma semana ou duas. O setor formal cai menos, né, tem uma metade de queda, mas é um setor que não tinha se recuperado, né? Olha como desde 2014 o mercado formal tem diminuído, né? A quantidade de trabalhadores no mercado formal começou a aumentar lá em 2019, depois de muito tempo, né? Mas é uma perda brutal ali a partir da inflexão que nós tivemos lá em 2014, né? O problema, né? A gente tem um problema muito grande, né, de desalento e que ele é estrutural. Ele não é um problema conjuntural. Né? A gente está colhendo, né, os efeitos de fenômenos que começaram a aparecer no início da última década, né? Lá em 2011, 2010, e que se agravaram em 2014, 2016, que é o que a gente chamava lá de geração neném, né? O cara que não trabalha nem estuda, e o desemprego de longo prazo. Né? Agora a gente já está quase que vendo os filhos do neném entrando aquele cara de 30 anos que não trabalhava, não estudava, 20 e poucos anos, né? 20 e tantos anos, né? E agora talvez daqui a pouco o filho dele está no mercado de trabalho, esse cara nunca trabalhou, né? O percentual da população de 15 a 29 anos que não estuda nem trabalha, né? Em 2018 era 18%, em 2012 era 19%, 2008, desculpa, 18%, 19%, já está em 22%. Aqui a taxa de desemprego, né, até um ano desempregado, né, 7,6 milhões de pessoas, entre 1 e 2 anos, né, 1,7 milhões de pessoas, que já está mais de um ano, né, e menos de 2 desempregado. E a gente tem aqueles caras, né, que estão com 2 anos, 3 milhões de pessoas, né, que estão há mais de 2 anos fora do mercado de trabalho, ou aqueles caras desalentados, né, que, olha, eu gostaria de trabalhar, mas nem procuro mais porque eu sei que eu estou fora, né? A gente tem problema sério, né, de falta de trabalhador qualificado. Isso é agravado, esse cara fora do mercado de trabalho por muito tempo, né, por uma baixa produtividade. Isso gera, né, baixo crescimento. Por exemplo, né, na indústria do Rio Grande do Sul, a gente fez uma pesquisa no ano passado,
e 54% das empresas diziam ter falta de trabalhador qualificado no período. Né? Disseram o seguinte, olha, eu tenho vaga aberta, mas não tenho trabalhador para ocupar aquela vaga, eu não consigo achar um cara com aquela ocupação. Isso vai ser um risco quando a gente tiver que decidir tirar ou não todos esses incentivos. Né? O auxílio emergencial, ele beneficiou 67,8 milhões de pessoas. Nos domicílios atendidos, né, houve reposição de 66% da renda perdida com a pandemia em maio e 83% em junho, ou seja, né, aqueles R$600 quando junta do marido, do filho, que mais de 18 anos, né, da esposa, né, repôs quase toda a renda, mas quando a gente pega o total de domicílios atendidos, né, a renda do auxílio ela foi maior do que a perda de renda em função da pandemia para os 50% mais pobres. Então, quando a gente pega todos aqueles domicílios atendidos, pega a metade mais pobre, para esses caras, o auxílio do governo fez com que a renda deles na pandemia fosse maior do que a renda que eles tinham em períodos normais. A gente teve lá uma redução da pobreza extrema no Brasil por conta desses auxílios. No mercado formal existiu aquele benefício emergencial, 19,6 milhões de acordos foram celebrados lá para redução do contrato, né, suspensão de contrato de trabalho ou redução de jornada de trabalho. Tudo isso, né, acabou segurando a economia nesse período. Né? O governo federal também, né, ele deu uma ajuda em termos para os estados, em termos de arrecadação. Essa linha vermelha, né, é o que seria se a arrecadação tivesse sido igual ao ano passado. Né? Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando a gente soma a arrecadação de 2020 com o auxílio que a União nos deu, a receita do RS é 10,9% acima do que foi no ano passado. Ou seja, não teve impacto em termos de receita no Rio Grande do Sul por conta da pandemia. Quer dizer, teve impacto, deixou de arrecadar esse mês, mas quando a gente pega as contas do governo, né, não teve diminuição, porque o auxílio ajudou bastante, né, o governo federal. Evidentemente que a consequência disso, né, que o nosso déficit primário vai ser de mais ou menos, né, 880 bilhões nesse ano, e que é mais ou menos, como eu falei no início, a poupança que a gente tinha programado lá para em 10 anos fazendo a reforma da Previdência. Isso é um impacto muito grande. Quando a gente compara o Brasil com outros países, aqui a gente coloca nesse eixo horizontal a dívida PIB, então os senhores conseguem ver que a gente sai desse ano com uma dívida PIB perto de 100%, muito maior do que dos outros países emergentes, e dá um auxílio que, né, em termos, né, esse eixo, né, vertical é o gasto fiscal no combate ao coronavírus. O nosso auxílio lá está no nível de Chile e de Tailândia, que foram os maiores, né, dos outros países. Então, a gente dá um auxílio muito grande para o país que era muito endividado, muito mais do que China, muito mais do que Rússia, que o México, que o Uruguai, né? As medidas, obviamente, que elas são justificadas, né? Mas hoje, né, a regra do teto, né, de gastos, né, que é a principal âncora de estabilidade do Brasil, ela está sob ameaça, né, porque a gente cometeu alguns excessos nesse período. Se os senhores forem olhar, né, a trajetória da dívida PIB projetada para os próximos anos, né, se a gente não fizer um ajuste fiscal severo, né, e continuar mantendo um déficit elevado, a gente tem uma trajetória explosiva. Né, um melhor cenário, né, é ter uma recuperação econômica mais forte, ou seja, crescer ali mais de 2,5% do PIB nos próximos anos, tendo um déficit médio aí de 1,2% do PIB, a gente conseguiria lá em 2030, né, voltar para uma relação dívida-PIB de 80%. A gente começa esse ano com uma relação dívida-PIB de 75%, 76%, ou seja, né, tem uma década aí que a gente vai ter que falar em termos de ajuste e a gente vai ter que decidir o que quer ser, o que vai fazer já a partir agora de 2021. Né? A gente tem, então, um desafio fiscal de longo prazo
muito grande. Eu vou dar uma pulada aqui nesse slide e a gente pode voltar aqui se os senhores quiserem, né? E eu gostaria, porque já cheguei no meu tempo, ir lá para as considerações finais. Na verdade, eu vou chegar um pouquinho antes das considerações finais, só para mostrar esse último gráfico aqui em 4 partes, que é o seguinte, né? A crise da pandemia, é importante a gente ter isso claro, que ela está inserida num contexto muito desafiador para o Brasil, né? Aqui a gente vê a taxa média de crescimento do PIB brasileiro ao ano desde 1901. A gente vinha crescendo, né, na década de 1901 1910, em média 4,2% ao ano. Olha que eu fui bem para trás, tá? Aí a gente cresceu esse período, né, em média o que o mundo crescia. A gente foi a China do mundo nesse período de 1940 até o final da década de 70, mas a partir da década de 80 alguma coisa dá errado, né? E a gente cresce muito pouco, né? E quando eu falo muito pouco, é muito pouco mesmo, né? Por exemplo, essa década, né, a gente vai crescer menos de 1% em média ao ano, nessa década que está acabando agora, né? Os emergentes cresceram em média 5,1%, os países desenvolvidos cresceram em média 2%, ou seja, a gente ficou relativamente mais pobre. Mesmo na década de 2001 a 2010, que foi uma década de crescimento mais alto que a gente teve, a gente cresceu abaixo da média mundial, ou seja, a gente não ficou mais rico vis-à-vis a média global. No período de 1980 a 1990, né, a média de crescimento do mundo foi de 13,5%, enquanto o Brasil avançou 2,3%. A gente tem um problema crônico de baixo crescimento, é uma crise de 40 anos, em que a crise que a gente teve em 2015, 2016, ou a crise do coronavírus agora, é só um fato inserido dentro de uma crise de crescimento muito maior, né? São questões conjunturais, essa crise, dentro de um problema estrutural muito maior, que aí eu precisaria de muito mais tempo para falar sobre isso. Agora, indo para minhas considerações finais, né, eu queria dizer que, do ponto de vista da atividade econômica, né, a gente espera, né, a continuidade da normalização das cadeias produtivas, né, o que deve afetar os preços dos insumos, ou seja, né, a gente vê insumos se comportando melhor a partir do ano que vem, com preços um pouco mais baixos, né? Esse processo ele pode contar com a ajuda da taxa de câmbio, mas isso vai depender do governo federal conseguir conduzir esse compromisso de ajuste das contas públicas. Aí o câmbio vem para baixo e pode vir bem para baixo, dependendo do que a gente fizer. A inflação de insumos, num caso extremo, ele pode contaminar o IPCA, a gente pode ter inflação mais alta o ano que vem. Olha, isso vai depender se a gente vai manter o auxílio emergencial num patamar muito elevado, se a inflação de serviços começar a voltar, o que é difícil com essa taxa de desemprego do patamar que está. Isso também vai acontecer se a taxa Selic não for elevada, porque se elevar a taxa Selic, o câmbio ajuda, e aí puxa o preço dos insumos para baixo, né? Então, assim, é pouco provável que a gente tenha inflação alta no ano que vem. E como investimentos públicos, né, outra coisa que é outro fator que a gente não pode esperar, né, vão ser cada vez menores, né, porém a gente tem aí governos, né, parece, né, executivo e legislativo um pouco mais engajado com a realização de projetos, PPPs, privatizações, e é um segmento que a gente vai ver cada vez ganhando mais força, até as alas mais à esquerda perdem um pouco, né, de discurso, pegam um pouco também de ranço com relação a isso, e a gente tende a avançar nesses segmentos. Senhores, eu pulei uma parte ali da parte fiscal para tentar terminar na hora e deixar aberto para as questões dos senhores. Deixa eu parar de dividir aqui a minha tela, né? Ver como é que eu faço aqui. Deixa eu ver. Como é que eu pausar? E voltei aqui para falar com os senhores, né? Espero não tê-los deixado assustados. Eu sei que eu falo demais, né? Eu falo muito rápido. Então agora é a hora de se tiver alguma dúvida, né? Eu posso dirimir, né?
Quem quiser perguntar, fica à vontade, ou coloca no chat. Eu estou com o chat aberto aqui, eu abro o microfone e pergunto. Já tem uma pergunta no chat ali, se tu quiser já começar por essa. Você teria dados do mercado de resinas, plásticos, conseguimos ter acesso a dados de outras matérias-primas? Eu teria que olhar. Cada mercado é um mercado, né? Eu fui no aço ali porque acaba sendo meio que transversal para todo mundo, né? Tem que olhar que tipo de resina, né? Ali a gente conseguiu ir atrás ali dos aços por conhecer um pouco mais, né? Eu conheço pouco o mercado, mas se tiver uma ajuda ali de que tipo de produto, como é que se chama, né? Como é que é cotado e tal, a gente consegue ver se existe alguma base aí, provavelmente tenha. Mas também tem isso, né? O aço ele é influenciado ali por exemplo, pelo minério de ferro, né? Que aumentou muito o preço. A gente também teve uma recuperação do preço agora do petróleo, que é um insumo, né, da parte de plásticos, né? Então pega essa parte de insumos, né? Pega a taxa de câmbio, também influencia, tudo isso é cotado em dólar, né? E por aí vai. O cenário para todas as matérias-primas são muito parecidos, né? Muito bem. Alguém Excelente. mais gostaria de fazer a pergunta? Acho que alguém abriu aí, não? Essa bolha de vendas no ramo de móvel moveleiro pode cair drasticamente. Olha, a gente tem que olhar, né, que o que está acontecendo nesse momento foi uma mudança completamente de preferências das pessoas por conta da sua mudança de hábito, né? Então, todo mundo que teve que ficar mais em casa começou a questionar, né, o seu mobiliário lá, se estava adequado, não estava adequado, montar uma escrivaninha, montar um ambiente de trabalho. Muita gente teve também um aumento, né, muito grande na demanda por imóveis, pessoas trocando de imóveis, né? Então, buscando, né, um imóvel maior, teve um aquecimento nesse mercado imobiliário durante a pandemia. Então, quem estava esperando para fazer isso no futuro, aproveitou agora, né? Quem ia consumir outras coisas, né, aproveitou para buscar um novo imóvel. Isso tudo impacta diretamente no setor moveleiro. Então, vai existir uma acomodação, certamente, né? Eu acho que o setor ainda vai ter um momento positivo, né, durante todo o primeiro semestre, né, continuando esse ano e primeiro semestre do ano que vem, né? Esses são movimentos que a gente vai vendo, né? Tanto mudança de casa, mudança de residência, reorganização, é um impacto que tem agora e que a gente vai ver ainda, né, acontecendo em 2021. Vacina, evidentemente, que é um fator aí determinante, né? E que a expectativa, os senhores podem ver que eu não falei muito sobre isso, né? Porque o meu cenário é muito base. Olha, a vacina tá na cara do gol, assim, é uma coisa de logística agora, vai sair final do ano, início do ano que vem, a gente vai estar vacinando aí os grupos de risco, né? Então, isso vai acabar, eu não vejo, por mais que vai ter ruído, vai ter um momento que vai ter mais medo, vai ter um momento que vai ter menos medo, né? Mas a gente vai, principalmente Brasil e Rio Grande do Sul, existe um componente sazonal nesse vírus, pelo que a gente ouve, né? Ou seja, no período de verão, né, tu tem menos risco, né? Então, quando chegar o inverno aqui, né, lá por abril, maio, né, a gente provavelmente, né, já vai estar com a vacina, né, bem disseminada, e isso vai acabar sendo nos favorecendo e faz com que a gente não coloque esse risco tão grande no cenário. A gente não faça esse susto tão grande com a pandemia. Eu não falei de segunda onda, nada disso, né? Isso talvez seja um risco maior para os países desenvolvidos que estão no inverno agora. Eles estão lá no outono, a gente está na primavera e vai começar o forte do inverno. Eles estão lutando contra o tempo, né? Para conseguir no auge do inverno estar vacinando. A gente vai se beneficiar porque o nosso inverno acabou agora e vai começar só
daqui vários meses, né? Então, eu não boto isso como um risco, né? Sobre Gilmar aqui, Tudo bom, Gilmar? sobre essa bolha industrial, o que tu acha? Tende a, vamos dizer assim, a durar ou tende a finalizar? Não, a gente vai voltar para aquela tendência que a gente tinha pré-pandemia, que era de uma recuperação do crescimento da indústria, né, taxas aí muito mais tímidas, né, do que a gente está vendo agora. O que a gente está vendo agora é uma demanda reprimida. A demanda ficou reprimida há alguns meses e o governo despejou 10% do PIB em dinheiro na mão das pessoas e elas foram consumir. Né? Então, esse dinheiro vai acabar daqui a alguns meses, né? Então, e a gente vai voltar para uma tendência de crescimento, né? Ainda não vai ter uma nova crise, esse não é o cenário, mas de crescimento muito mais moderado, né? Então, eu nem vejo como uma bolha necessariamente, né? Mas simplesmente, olha, a gente teve duas coisas, demanda reprimida e mais auxílios do governo. Tudo isso ao mesmo tempo, né, gerou essa corrida, né, pelos produtos industriais. Junta isso, né, com falta de insumo e matéria-prima, temos aí uma bagunça, né, em termos de mercados. Né? Agora, no próximo ano, a gente vai ter números muito bons, né, em termos de crescimento, porque a base de comparação vai ser baixa. Né? Então, quando a gente for olhar o crescimento do PIB, o crescimento da indústria em 2021, for comparar com 2020, teve lá 2 meses parados, né? Os números de crescimento vão ser elevados. Agora, a tendência de longo prazo ainda é de crescimento baixo. Foi mais ou menos isso que eu tentei motivar com aquele meu gráfico lá, né? O último ali mostrando o crescimento ao longo do tempo no Brasil. A gente é um país de baixo crescimento, a gente tem problema, né, para ingressar em um ciclo de crescimento mais elevado. E isso vai continuar acontecendo. Então, não é nova crise, não é estagnação para 2020, segundo semestre de 2021 e 2022, mas é voltar para aquele patamar que a gente estava ali crescendo um pouco menos. Né? Tem uma pergunta no chat dizendo: nos últimos dias sentimos uma parada na procura de produtos. O que estamos tendo de retorno de nossos clientes é que estão aguardando os preços se estabilizarem. Você acredita que os preços dos insumos irão apresentar alguma baixa? Para quando? Olha, eu acho que sim. Tá? Eu acho que pode acontecer esse movimento por 2 motivos. Primeiro que naturalmente a gente vai ter a estabilização na oferta de insumos. Né? Então, nos próximos meses, a gente termina de religar alto forno. Teve um que foi religado essa semana, se eu não me engano, a CSN ou da Gerdau. E tu estabiliza a oferta, o preço cai. Veja como a oferta é rígida, não é na mesma. Os preços subiram lá 40%, 50%, porque teve uma queda de 4%, 5%, 10% na oferta. São produtos que respondem o preço muito maior do que a quantidade, muito mais rapidamente, muito mais intensamente do que a quantidade. Quando a quantidade se estabilizar, o preço cai bastante. Agora, tem o efeito taxa de câmbio também. Né? Então, a gente ajeitando as contas públicas no ano que vem, sinalizando, né, que a gente vai manter as contas públicas em ordem, a taxa de câmbio também volta. E isso vai ajudar a desvalorização no preço dos insumos. Né? Aço e plástico é o mesmo cenário, não é muito diferente, apesar de que o aço subiu mais, né, porque o minério subiu bastante. Agora, a tendência é essa, é de normalização, é de uma certa estabilização para os preços nos próximos meses, aí, principalmente, né, final do início do segundo trimestre, final do primeiro trimestre, segundo trimestre, a gente acredita que vai ter um movimento aí de preços um pouco mais para baixo. Né? Ó, tem outra pergunta da Tânia.
Falando em indústria vinícola, temos dificuldade de encontrar mão de obra. Você acredita que isso é reflexo da tendência de aquecimento da economia ou do auxílio emergencial? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Assim. Eu acho, primeiro, tem um fator, obviamente, que ele é conjuntural. O auxílio emergencial certamente, né, tira pessoas da busca por mão de obra. Tem também a questão do próprio necessidade de distanciamento, né, de questão de distanciamento social. Né? Então, pessoas optam por ficar em casa, cuidar de um idoso, não sair de casa, enfim, e com o auxílio conseguem fazer isso. E tem também a questão da população do Rio Grande do Sul. Né? Essa ela vem diminuindo. Né? A gente tem cada vez menos pessoas no Rio Grande do Sul, no caso do Brasil, em idade para trabalhar e dispostas a trabalhar. Mão de obra vai ser cada vez mais um artigo raro, um artigo de luxo no Rio Grande do Sul, e ela qualificada ainda vai ser mais difícil. Né? Então, a gente tem um problema de mão de obra que ele é conjuntural e estrutural. Eu acredito que, a partir do ano que vem, a diminuição drástica do auxílio emergencial que deve acontecer, a gente vai ter de novo, né, uma grande quantidade de trabalhadores voltando a procurar trabalho. Né? Eu acredito que vai ter um aumento aí de oferta de mão de obra. O Gustavo ali disse que discorda tristemente, né? Historicamente, o preço não baixa, o que deve baixar é a fatia de especulação que existe claramente em alguns elos. A gente trabalha com a cotação, a gente acredita que volta um pouco, né? Depende do câmbio, né? E depende muito da oferta, né? A gente acha que os preços das matérias-primas caem um pouco no ano que vem. Ok. Alguém mais gostaria de escrever ou abrir o microfone? Acho que não. André, então acho que vamos encerrar, né? Gostaria de agradecer aí a tua disponibilidade, o teu tempo, né, em contribuir com os empresários aqui do Centro Empresarial. Fica o convite também, né, para vir presencialmente aqui, né? Certamente. Quem sabe o ano que vem a gente consiga promover algo, né, que traga vocês até aqui também para conhecer, né, as empresas, conhecer o Centro Empresarial. Agradecer a todos, então, pela disponibilidade, agradecer a parceria, né, com a Fiergues, e nos encontramos, então, né, em alguns outros eventos que estaremos promovendo aí. Então, pessoal, muito obrigado, boa noite e bom descanso. Obrigado, André. Até mais. Valeu, obrigado pelo convite. Um feliz 2021 para todo mundo aí. Foi um prazer falar com vocês. Espero estar presencialmente da próxima vez, para que a gente possa confraternizar, jantar juntos e bater papo. É isso aí. Obrigado. Provar os vinhos aqui, né? Provar os vinhos, certamente. Obrigado, um abraço, até mais. Valeu, um abraço.